Tá vendo? Tá tudo certo, né? Então, bora lá, né? Para quem não me conhece, meu nome é Kathleen, sou imagem e semelhança do Deus vivo, que aí a gente não vai falar de trabalho, né? Que aqui o nosso foco é qualidade de vida. O porquê da live? A gente tem tomado, eu tenho tomado muitas decisões difíceis, que é exatamente na parte de atividade física. E a Cecília é uma pessoa que ela me incomoda muito, gente. Por quê? Eu acordo de manhã, a menina já tá lá treinando. E aí eu conheço a Cecília, o quê? 10, 15 anos? Tem um Não, eu tempo, acho né? que uns 8 a 10 mais ou menos. Por aí, né? Então eu vi a Cecília com quase 100 quilos. E quando eu olhei ela, com magrinha, toda ali, eu falei, cara, é isso aí. E eu tenho dificuldade, né? Eu perdi 20 quilos, mas eu tenho dificuldade de atividade física. Eu perdi com a reeducação alimentar. E eu sempre fugi da academia. Eu era aquela pessoa que começava e parava, começava e parava, começava e parava, sabe? Com a atividade física. Só que no início do ano eu determinei que eu ia começar. E aí, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil fazer a dieta, eu sei que é difícil você se determinar e ter uma disciplina focada, né? Que tem que acontecer algo, porque tem muitas coisas que eu vivi na pele. Só que na parte de atividade física, eu gostaria de pegar os teus drives, entendeu? Qual é a tua motivação? O que que tem para ti? O que foi o teu gatilho, a tua virada? Mas primeiro eu quero que você se apresente para quem não te conhece. E aí, essa Cecília, minha amiga, que eu já fui direto no ponto, né? Ela é mulher, mãe, administradora. Ela é o bem normal do dia a dia de todo mundo, que todo mundo, toda mulher, tá? Vou generalizar que a maior parte das mulheres que nós conhecemos são mãe, trabalham fora, tem uma rotina, tem uma correria e muita desculpa. Eu já tô cansado, eu já tenho um monte de coisa, não dá para fazer, amanhã eu começo, né? Então a gente quer entender, Cecília, se apresente e aí, você sendo mãe, né, sendo dona de casa, trabalhando fora, o que que aconteceu para você falar, eu preciso fazer alguma coisa? Eu já te dou com uma pergunta aí. Na verdade, a gente já vinha eu já vinha, na verdade, buscando um processo de emagrecimento há muitos anos, né? É até interessante falar porque hoje você me fala em inspiração, né? E aí eu, e aí eu digo o contrário. Teve um tempo que você era a minha inspiração. Eu lembro que eu até te chamei no WhatsApp, perguntando algumas coisas sobre alimentação, você me deu umas dicas, e aí eu tentei, e mais uma vez parei numa parte do processo. Há quase um ano atrás eu iniciei uma consulta médica, né? Sobre uma cirurgia que eu precisaria fazer, e a primeira coisa que o médico disse ó, se você perder peso, vai ficar melhor, vai te ajudar bastante. Tomei aquilo para mim, quando eu saí da consulta, conversei com a minha irmã, que é enfermeira, eu até brinquei com ela, eu falei, agora eu vou perder peso. E ela disse, vamos tentar, né? E nesse tentar eu acabei começando, né? Iniciei aos poucos, daquela forma que a gente conhece, sem ajuda nenhuma, sem busca de profissionais, e fui caminhando. Passei em torno de uns quase 2 meses, né? Tive uma perda assim, bem significativa nesses 2 meses, quase 2 meses, mas também percebi que eu não ia conseguir ir muito longe. E aí o ISTA veio, né? E me apresentou uma clínica maravilhosa que a gente tem aqui em Manaus, onde faz um trabalho assim excepcional, né? A clínica se chama Pronutri, do Atali. Ele é personal e também é nutricionista. E aí eu pensei, casou, era tudo que eu queria. E aí marquei uma consulta. Nessa consulta a gente conversou bastante, ele me apresentou como funcionava esse projeto dele da clínica. E aí, aquela coisa que eu comecei por uma necessidade, porque eu precisava operar, eu acabei me apaixonando. Eu acabei me apaixonando
funcionando de uma tal forma que eu tinha dificuldade para acordar cedo, para ir trabalhar. Eu entro 8 horas no meu trabalho, mas eu já sempre chegava em cima da hora, às vezes passando desse horário, e eu comecei a me condicionar. Eu comecei acordando 5h20 da manhã, depois eu comecei a ir para as 5, hoje eu acordo às 4h40, e aí eu inicio o meu dia. Mas tu tem uma disciplina também para dormir? Isso, tu teve que aprender a dormir para te acordar. Tu teve que fazer essa primeira regulagem, no caso, de Exatamente. sono. Exatamente, porque a dificuldade ela se torna grande quando você não tem disciplina, né? Porque foco, você precisa ter foco, mas se você não tiver disciplina, você também não caminha. Você precisa ter força de vontade, mas se você não tiver disciplina, você também não caminha. Você tendo todo esse pacote, mas você também não tendo um direcionamento, não tendo um norte, não tendo alguém que te acompanhe e diga, ó, o processo é esse, então tem que vir por aqui. E foi isso que eu fui buscar, né? Eu faço uma consulta mensal, todo mês eu tô lá, e aí a gente faz toda uma adaptação, né? Como ele mesmo diz, a gente faz uma adaptação na alimentação, no treinamento. A gente nunca vai ser 100%. Eu sempre até ouço dele, porque eu digo assim, esse mês, se eu for 100%, eu vou chegar aonde? Ele diz, não, não dá, porque ninguém é 100%. A gente falha, por mais que a gente tente levar uma alimentação totalmente saudável, às vezes a gente tem os nossos deslizes, né? Isso é normal. Eu sempre ouço que eu passei 48 anos para chegar, aliás, 47, né? Para chegar a quase 100 quilos. Então, não vai ser em um ano que eu vou perder tudo isso de uma vez. Sim. Mas eu tive um baque muito grande, que quando eu vi, é porque a gente acaba não se notando, né? Eu percebi quando eu estava subindo uma escada de 2 andares e eu fiquei com muita falta de ar. E uma amiga falou para mim, Kathleen, tu já pesa 100 quilos? Eu falei, o quê, menina? Eu 100 quilos? Claro que não. E eu já tinha, tipo, meio que feito uma inimizade com a balança. Eu não queria olhar para a balança, eu, tipo, evitava ela porque eu ficava naquele efeito sanfona, sabe? E quando essa minha amiga falou, tu já tem quase 100 quilos, eu entrei tipo, em um choque. Mas 100 quilos, não. E aí, eu fui ver, eu tinha 98. Eu tava com 98. E aí, eu me toquei, caiu minha ficha, né? E aí, eu tive uma sequência com a minha mãe, que ela ficou no hospital, e eu me via, porque eu tenho o mesmo rosto da minha mãe, então eu via ela no hospital, eu me via. E eu falei, cara, se eu não fizer alguma coisa, amanhã vai ser eu nesse lugar, nessa situação, né? E foi quando eu comecei a tomar as decisões difíceis, mas eu comecei a disciplinar, tirar, né? Algumas coisas da alimentação. Ali no início, em relação à alimentação, beleza, tu já foi treinar porque tu entendeu que tu precisava perder, né? Emagrecer por conta de uma ordem médica. Mas qual foi ali o mais difícil no início? Tu começou a treinar, aí automaticamente vem a alimentação junto, né? E qual foi o primeiro baque ali, a parte mais difícil do começar e o de largar? Quando eu comecei o processo, eu ainda bebia, né? Eu tomava cerveja, gostava sair. Já há algum tempo as coisas vieram mudando, na verdade. Mas o mais assim que eu vejo foi a bebida, né? Porque eu gostava de sair, eu gostava de noite, com isso vinha automaticamente a bebida e num determinado período eu fiquei meio que naquele impasse, porque eu ouço muito das pessoas, né? Você está muito magra. Porque na última consulta, eu até conversei muito com ele sobre isso, porque as pessoas, a gente vai ser criticado, né? As pessoas, elas sempre vão apontar e nunca vão estar satisfeitas. E quando eu estava um pouco mais gordinha, era porque eu estava gorda. Agora, porque eu fiz um processo, na verdade, eu estou caminhando num processo, eu não finalizei ele, mesmo tendo uma perda significativa, eu não cheguei no meu objetivo, eu apenas passei mais uma fase, porque, como você disse, quando eu comecei, eu estava com 98 quilos, ou quase 98. E aí, é aquilo que eu te disse, as coisas foram acontecendo, né?
tanto a parte alimentar quanto os treinamentos. Só que eu achava que quanto mais eu tivesse dentro da academia, mais eu ia emagrecer. Eu tinha isso na minha cabeça. Então, Assim, né? foram se quebrando alguns tabus a partir do momento que eu busquei acompanhamento e, com isso, ganhei conhecimento, né? Isso mesmo. Porque hoje eu entendo que a minha dieta, ela influencia muito mais do que o meu treinamento, entendeu? Se diz que 30% é treinamento, né? E 70% é dieta. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a melhorar algumas coisas. Quando eu comecei a ser mais seletiva, né, na minha parte alimentar, eu comecei a acelerar esse processo. E aí, dentro desse processo, eu acabei começando a curtir o processo. Eu já não me preocupava tanto no peso, porque no início a gente fica com uma neura, né? Se comeu alguma coisa, pisa na balança. Pesou hoje, amanhã já quer pesar de novo. E aí tu vai criando umas neuras que, na verdade, tudo é questão de cabeça. Primeiro a gente muda o modo de pensar e aí a gente consegue fazer com que tudo aconteça. Mas começa na cabeça. Na parte que eu fiquei muito efeito sanfona, o que acontecia? Eu acho que muita gente, é muito comum, né? É um processo comum de todo mundo que tenta emagrecer, vamos dizer isso. A gente perdeu 1 quilo, a gente no dia seguinte a gente ganha 2 por conta que falou, a gente se recompensa muito rápido, né? Que a gente tem essa artimanha de se auto-sabotar. Eu já fui lá, eu já perdi 1 quilo, então eu já posso comer hoje. Ou então, no final de semana, eu já posso fazer o dia do lixo, que era muito o que se fazia no efeito sanfona, até eu também mudar os meus hábitos, né? O efeito que eu fiz, como eu te falei, eu não tinha, eu sempre fugi da academia, eu ficava indo e voltando, mas a parte da alimentação eu mudei completamente os hábitos alimentares, por completo. Eu tirei, fui bem radical, né? Eu até falo assim que eu fui meio que agressiva comigo, que eu comecei com 2 pés no meu peito, entendeu? É tudo ou nada. E eu já tirei de cara carne vermelha, refrigerante e açúcar, assim. E pão. Eu tirei assim de uma vez. Eu fiz assim bem rápido. Eu sei que não é fácil, tá? E não recomendo que façam assim. Façam, né? Vão diminuindo, como procura profissional, né? Como a Cecília fez, procura um profissional, vai fazendo passo a passo, vai entendendo o porquê, né? Porque enquanto você não entende o que o pão causa, o que o refrigerante causa, o que a cerveja causa no seu corpo, é muito difícil você entender e dizer não para aquilo, né? E aí somente quando tu entende os 97% de açúcar e o quanto isso vai ocasionar e quanto vai ferir o teu corpo, que você consegue dizer não para isso. Porque, na verdade, a nossa sociedade ela faz algumas colocações para a gente que a gente aprende desde criança. A gente já nasce com isso. Se a gente está feliz, a gente come. Se a gente está depressivo, está triste, a gente come. Tudo a gente relaciona à comida, independente de que estado você esteja. Se você e a gente é taurina, né? Então, e a gente é taurina, né? E aí complica um pouquinho, né? Entendeu? Mas a taurina complica a nossa vida. Hoje, assim, basicamente, quando você diz assim, cortar o pão, cortar o açúcar, eu acho que eu nunca fiz cortes assim radicais, né? Carne vermelha e sair cortando, não. Eu fui fazendo as coisas gradativas. Eu fui fazendo a substituição do açúcar por adoçante, aí fui diminuindo a quantidade do adoçante. Não zerei totalmente açúcar. O pão, por exemplo, bem aqui em cima, ó, tem toda a minha dietazinha que eu saio pregando por todos os cantos. É uma coisa que tem que ficar visível para mim, para que facilite, para que eu saiba, porque, como eu disse, eu estou num processo de aprendizagem. Todo mês que eu vou fazer minha consulta, eu aprendo mais um pouquinho, eu tento absorver mais, porque o profissional, eu creio que ele é a pessoa ideal para nos atender, porque ele vai nos dizer qual é o processo, entendeu? E a cada mês você vai aprendendo que o teu processo ele pode ser lento e ele pode ser rápido. Só depende da decisão que você tomar, né? Quem facilita tudo é você, porque, na verdade, nós somos os nossos maiores facilitadores. Alguns anos atrás, por exemplo... Ou nossos inimigos também, né? Exato. Ou nossos inimigos, né? Mas a gente tem o poder do não, né? A gente tem o poder do não.
há um tempo atrás, a gente recebia vários convites para sair. Não, teve uma amiga minha que no início do meu processo eu falei para ela, pô, vamos caminhar, vamos mudar, entendeu? E ela sempre me ligava na sexta, na quinta, tô em tal lugar. Não tô mais nessa vibe, eu tô procurando melhorar, entendeu? E eu não posso tentar melhorar, tentar caminhar, voltando para um ambiente que, nesse momento, ele vai me influenciar, porque eu ainda não sei dizer não. Hoje eu já consigo ir para locais onde simplesmente não faz total diferença para mim se vai haver bebida ou não, ou se vai ter muita comida ou não. E aí vai facilitando a partir do aprendizado. As pessoas me achavam muito louca que eu ia para open bar porque eu gostava de dançar. Ali o Terra Brasil, em Manaus. Gente, para quem está aqui em Santa Catarina que está acompanhando, tá? A Cecília de Manaus, amiga lá de Manaus. Então, teve para saber também, né? A treta do horário. Lá eu tenho 1 hora de diferença. Então, a gente ficou 6h30, nem eu nem ela. Que aí 7 horas aqui ainda era 6 lá. E a gente esqueceu desse detalhe. Então, a gente entrou 6h30, que aí ficou no meio termo para equilibrar os horários, para não ficar tão tarde para o pessoal de Santa Catarina e para não ficar muito cedo para o pessoal de Manaus, tá? E voltando, eu já tenho 4, eu tenho 4 anos em Santa Catarina, vou fazer, então eu tenho 5 anos já que eu não tomo refrigerante, que eu parei de beber, só que eu gostava muito de dançar. E eu tinha muitos amigos, eu queria encontrar, que faz tempo que eu não via os amigos, e eu fui pro open bar, e eu passei a noite toda bebendo água, que a água era liberada, tudo liberado, e eu passei a noite toda dançando, bebendo água. E aí, de vez em quando, o pessoal já meio que bebido e falaram, tu tá só bebendo água mesmo? Tu tem certeza que tu não vai beber nada? Eu falei, não, eu tô me divertindo. Pode ficar tranquilo, eu vim aqui para dançar, para conversar com vocês, para curtir a noite e tá tudo certo. E foi assim. Vai ficando, vai se acostumando e vai ficando depois comum. Mas a princípio tem um baque muito grande, né? Com certeza. Aí eu já te faço uma outra pergunta. Você perdeu muitos amigos nesse processo? Amigos? Com certeza. Amigos, eu vou botar assim, amigos, né? Os colegas, acabou tendo um filtro, né? Com certeza, porque é consequência, né? Você muda o ambiente, você muda e, consequentemente, as pessoas se afastam. No início você até sente um pouco, mas depois, hoje para te falar a verdade, eu acho assim super natural. Eu acho que amigos, na verdade, com tudo isso, eu acho que eu aprendi até a ser mais seletiva, né? Já não é qualquer pessoa que eu chamo de amigo. Amigo para mim é minha companheira, né? Que deve estar aí assistindo essa live, que está ali do meu lado, que me incentiva, que me ajuda, né? Como eu te falei, é todo um processo. A semana passada, por exemplo, eu comecei a fazer minhas próprias marmitas. Uma coisa que eu ainda não tinha parado para cozinhar, para fazer, e também não fiz sozinha, porque não cozinho muito bem. Mas a Maureen me deu uma super força, entendeu? Me ajudou a preparar tudo, a deixar tudo separado. Então, cada vez mais vai facilitando, né? Mas amigos mesmo, eu acho que na verdade não eram amigos. Que acaba, é um baque muito grande, eu te entendo. Eu sempre brinco, hoje em dia eu brinco que eu tenho um filtro natural. Que tem muita gente que já passa pelo filtro, então não chega. Quando eu falo, não bebe, não fuma, não faz isso. Então é tipo um ET, tem gente que já me trata como estranho. Então eu já também não me ofendo, não sinto mais nada, né? Já ficou normal, eu brinco que é um filtro natural que a vida faz pra gente, né? Exatamente. Que aí já muda. Mas aí eu vou voltar uma outra pergunta para ti. Quanto isso impactou aí na tua casa, na convivência? Logo no início, complicou um pouquinho, né? Porque eu moro com a minha filha e com o meu genro e a gente muda e quer mudar todo mundo, né? E aí a gente não consegue, porque logo no início do processo você quer mudar tudo, você quer mudar a alimentação de todo mundo, você fica muito nessa vibe de eu tenho que fazer, só que depois de um tempo você percebe realmente que você tem que fazer e a própria frase já está dizendo, eu tenho que fazer, não é ninguém que tem que fazer. E aí, se quiserem acompanhar, tudo bem, mas se não quiserem também, eu tenho que deixar o livre-arbítrio, a escolha, né? Assim como eu tive a minha escolha, eu acho que
As outras pessoas ao meu redor também têm o direito de ter suas próprias escolhas. Com esse processo, já consegui, de uma certa forma, assim, positivamente, incentivar ou servir de inspiração para algumas pessoas. Isso é muito bacana, porque uma hora você está falando para uma pessoa sobre o que você está fazendo, e outra hora você vê que a pessoa também começou a entrar na tua vibe de estar fazendo as mesmas coisas. E aí você começa a acompanhar a evolução daquela pessoa. Então é uma coisa assim muito legal, muito gratificante, na verdade. É porque no início você é louca, né? E depois quando tem resultado, quando tu começa a ter resultado, falou, poxa, pera, tem alguma coisa ali, né? Se ela tá tendo resultado, se deu certo, pô, 20 quilos é 20 quilos, E né? Então aí tem alguma coisa. vem aquelas perguntas engraçadas, né? Ninguém pergunta o que você está fazendo, eles perguntam o que você está tomando, entendeu? É, E, e é aí, então, exatamente. Será que tomou uma pílula mágica, fez logo uma bariátrica, fez o que fez, né? Qual foi a mágica? Eu também quero emagrecer, porque ninguém viu o teu processo, né? Mas eu quero é, emagrecer assim da noite pro dia. Como foi que tu fez? e aí as pessoas questionam muito isso e o interessante, né? Como eu falo, elas não vão te perguntar o que você fez, elas vão perguntar o que você tomou. E aí você diz para algumas pessoas mais próximas, eu até digo, eu tomei vergonha na cara, mas é engraçado, porque é Boa, isso, boa. Eu vou usar é essa isso. agora. Eu tomei É vergonha na cada, cara. é cada um com o seu processo, cada um o seu tempo. Eu acho que vontade todos nós temos de buscar qualidade de Isso. vida, de ter qualidade de vida. Mas eu acho que para mim eu já estava chegando realmente num limite. Eu fiz 48 anos agora em maio, né? E aí minha filha já estava num relacionamento onde acabou fechando mais esse vínculo desse relacionamento dela. E aí eu comecei a pensar, né? Pô, será que daqui, sei lá, eu vou durar 5 anos, 10 anos? Da forma que eu estava indo, talvez sim, talvez não, né? Mas no poder da dúvida, eu acabei decidindo de que eu vou durar, sim, com certeza, né? Como eu te Eu falei lá no acho, início, eu eu acho que isso é comecei esse... importante, né? A decisão, né? Porque tudo parte daí, né? É. Porque decidir não é fácil, fazer menos ainda. Mas eu acho que você consegue sim chegar num meio termo, né? Com incentivos, buscando informação, conhecendo pessoas, buscando profissionais, tudo isso te influencia, né? Porque teve uma época que eu não fazia outra coisa a não ser ver vídeo. E aí a Maureen dizia assim, pô, tu não sai do Instagram, tu não larga o celular, é porque se torna no início uma coisa viciante. Você vai e você quer aprender mais, você quer conhecer mais, você quer ver mais. E aí quando você entra na academia que você começa sei lá, eu não conseguia andar 1 minuto, 2 minutos de esteira, fazer uma caminhada um pouco mais puxada, eu não conseguia. E aí quando você consegue que você está ali a 10 minutos, a 5 minutos, é uma vitória, né? É uma vitória. Eu perdi 20 quilos, só que eu sofri um acidente há 8 meses atrás, 8 meses. Então eu fiquei em processo de recuperação e nesse processo, como eu fiquei totalmente parada, né? E eu tive que usar a alimentação também como meu remédio, então eu engordei 10 quilos de novo, que é muito fácil para engordar, né? Verdade. E eu engordei 10 quilos de novo. E aí eu me peguei no mesmo processo de ficar com falta de ar, de ficar ofegante. Eu falei, não, eu já me sabotei até aqui. E aí eu falei, agora eu vou treinar e vou malhar. Mas só que eu tenho essa dificuldade. A preguiça impregnada de taurinos, eu não sei o que acontece, mas eu decidi que isso já foi. Então, eu comecei a treinar o meu corpo, eu já tomei a decisão. E aí eu comecei. Gente, não adianta. Não adianta querer começar já fazendo o que a Cecília está fazendo agora. Né? Eu acompanho ela todos os dias. Como eu falei, eu abro lá meu celular, eu vejo ela lá, eu falei, filha da mãe, ela foi hoje, eu preciso fazer também. Entendeu? É um incômodo muito bom, tá, Cecília? Legal. É um incômodo muito bom. Eu amo abrir meu celular e ver ali que você treinou. Que fica motivando, gente. Eu preciso fazer. Então, eu comecei devagar, né? Eu fiz 15 dias direto para educar o meu cérebro. Fiz 15 dias direto, que eu tava de férias, né? Então eu consegui. E aí eu falei, agora eu vou precisar trabalhar, vou precisar estudar, então eu vou ter que achar o ponto a qual eu consiga fazer tudo.
que é exatamente a correria do dia a dia, senão a gente se engole e não faz nada pela gente e não consegue, acaba não produzindo também, né? E eu fiz os 3 dias, estou fazendo agora 3 dias na semana, é fiel. Quando eu consigo fazer mais, beleza, mas quando eu consigo fazer o meu compromisso comigo, é os 3 dias na semana, certo? E sempre que eu posso, eu faço 4, 5, entende? Ah, E aí a eu meu... já vi o resultado. Eu já vi o resultado do cardio, que eu não conseguia. Eu não conseguia ir na esquina e não ficar com falta de ar, de estar andando, de ficar ofegante. E aí eu tentei pedalar na primeira vez, que, gente, eu cheguei na esquina e eu queria voltar, eu ia morrer. Eu falei, eu tô sufocada, não tenho condições. E eu consegui pedalar 7 km ontem. Eu fiquei muito, muito, muito feliz que eu pedalei, fiz tudo que eu tinha que fazer e voltei respirando e disposta. Foi muito bom o resultado. É. Eu inicio sempre o meu dia, na verdade, como tu disseste, a gente começa a mudar se priorizando, né? Hoje eu me priorizo bastante, né? Eu sempre brinco que tem uma música aí que primeiro eu, segundo eu, terceiro também não é você, porque continua sendo eu e eu tô tentando, né? Todos os dias é uma tentativa nova. Eu acordo, como eu te falei, às 4h40 da manhã, preparo o que tenho que preparar, ajeito a mochila, porque eu também preciso trabalhar, todos nós precisamos. Então, normalmente eu saio de casa às 5h30, 5h40, 6 horas eu estou na academia. Faço um treino de 1 hora, faço o mesmo processo, tomo banho, troco e vou trabalhar. 8 horas eu inicio no meu trabalho e aí eu vou até às 17. Eu trabalho administrando um condomínio onde a gente anda bastante, né? Mas agora se anda, porque antes o elevador funcionava mais do que as próprias pernas, né? E aí eu fui cortando aos poucos. Se eu tiver que subir 2 andares, eu vou pelas escadas e vou me reeducando a cada dia. Mas o processo é esse mesmo, é iniciar. Esse drive foi muito bom. Então, vamos lá. Vamos pegar os drives. Eu falei que a intenção da live eu queria pegar os teus drives, né? Da tua disciplina. Então, vamos lá. Ter uma rotina, né? Sim. Ter uma rotina certinha. Você se priorizar, isso é uma lei dos bombeiros, tá? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. No quarto, meu parceiro, por último, a vítima. Do treinamento dos Olha, bombeiros. E então, vamos usar a técnica, né, o treinamento do bombeiro. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto, meu parceiro no quinto a vítima. Então, a partir do momento que a gente se prioriza, a gente consegue, né, fazer uma atividade, a gente consegue fazer esse autocuidado, que é um autocuidado. E é incrível também o resultado, né? sim. O quanto você produz. Não sei se tu sente. Quando eu treino, eu produzo muito mais no meu trabalho. Eu entrego muito mais, que a minha mente fica muito mais focada. Tu sente essa diferença também? Sim, porque eu trabalho com a parte administrativa financeira, né? Então tem horas que você precisa sentar, concentrar um pouco mais, porque você está trabalhando com valores e na verdade, a melhora ela é significativa de todas as formas, né? Tudo, Eu né? trabalho muito tempo sentada, então tudo isso influencia. Antes eu sentia muitas dores nas pernas, eu chegava em Sim. casa já absolutamente exausta. Eu nunca tive, graças a Deus, assim, eu nunca tive dificuldade para dormir, né? Eu sempre tive muita facilidade. Eu nunca fui regrada, é diferente. Que aí é a fase pela qual eu estou passando agora, né? Eu tento dormir todos os dias pelo menos 8 horas por noite, e isso eu faço um acompanhamentozinho com um relógio, e vou deitar, já coloco, de manhã já acordo olhando, ver se consegui bater minha meta, porque hoje eu estou vivendo assim, eu estou vivendo por metas. Por Eu vou meta. colocando Muito legal. e de forma gradativa eu vou tentando atingir meus objetivos. E só para a gente já ir caminhando ali para a conclusão, mas a parte do sono eu acho que é muito fundamental. Eu digo que minha vida mudou muito de relação a estresse quando eu aprendi a dormir. Verdade. Quando eu regulei o meu sono, eu também me sinto muito mais disposta. E aí, casando uma noite bem dormida, ou você dormindo bem, né, com uma atividade física, e fora que tu rejuvenesceu pra caramba, né? Bastante. Você fica
você fica mais jovem, né? Vamos lá, tu tava com mais jovem, mas aparentava estar mais velha. E agora que você completou mais idade, você parece estar mais nova, né? A gente te dá uns 35 tranquilo, entende? Oh, Então, legal. e dores. Depois que eu mudei a minha alimentação, eu quase não sinto dores. Eu sinto dor se eu Concordo forçar e plenamente. tal. Agora, mais dor de cabeça, que é comum. Tem muita gente que sente dor de cabeça todo dia, que é o corpo reclamando que tem algo de errado, né? Então, tem gente que já até se acostumou a viver com aquela dor de cabeça, né? Eu E particularmente eu tenho um problema de pressão alta, né? Mas logo após essa cirurgia é outra coisa que eu vou buscar, porque eu acredito que eu preciso realizar um exame, só mesmo eu acho que para constar, mas eu acredito que o meu problema de pressão eu consegui, né, com a perda de peso, eliminar ele. É como eu estou te dizendo, eu não tenho certeza absoluta, mas isso também ficou bem claro para mim. Na época que eu comecei a tomar medicação para pressão, foi uma das coisas que o médico falou, é como eu te disse, você procura médicos, você busca ajuda, eles batem muito em cima disso, porque, na verdade, a obesidade ela acarreta muitas coisas, né? É muito. muitas coisas, não é só pelo fato de uma dor, de um mal-estar, é muita coisa que ela acarreta. E a partir do momento que você começa a trabalhar isso, você começa a ter essas mudanças, você começa a mudar os teus hábitos, tudo começa a melhorar. É incrível, mas a melhora é surreal. Sensacional. Então, vamos caminhar por fim, né? Que a gente foi embora e se deixar a gente tem assunto, a gente fala a noite toda, né? Vamos lá. Mas, para finalizar ali, uma frase. Vamos focar naquela uma pessoa, aquela pessoa que ela não consegue fazer de jeito nenhum. Qual mensagem tu daria para ela assim? Vamos dizer a Cecília de 10 meses atrás. Se ela tivesse agora te assistindo, o que que tu falaria para ela para dar a chave para virar a vida dela, para virar a mentalidade dela, para ela conseguir se movimentar? É o movimento-se, né? O movimentar. Qual seria a frase, qual seria o que você falaria? Olha, para ser muito sincera, eu acho que a palavra é decisão. Não tem outra palavra, não tem outra frase, não tem o que defina. É decisão. A partir do momento que você decide, você começa a colocar as tuas metas, os teus objetivos e procurar a ajuda de um profissional. Que eu acho que isso para mim foi a chave. A chave para mim foi encontrar esse profissional, né? Como eu te falei, a partir do momento que eu comecei a fazer esse acompanhamento, tudo mudou. Tudo mudou. Porque eu encontrei uma pessoa capacitada, né? Totalmente ciente daquilo que ele está falando, né? A partir do momento que você senta e conversa com um profissional e ele te mostra as experiências que ele já teve, porque quando eu chegava nas minhas consultas, bem atrás tem assim um mural onde ele coloca de vários alunos dele, e quando eu sentava ali, eu ficava, pô, eu queria um dia chegar e ver minha foto ali, servir de inspiração para outras pessoas. Eu queria abrir meu WhatsApp um dia e ver lá uma postagem dele a respeito da minha trajetória, porque hoje, né, nós vivemos dessa forma. A gente busca inspiração em outras pessoas, né? Há um tempo atrás eu me inspirei em algumas pessoas, hoje eu consigo ser inspiração para algumas pessoas e eu coloco isso para mim como foco. O meu bem-estar acima de tudo, a minha autoestima, né? As minhas melhoras, porque eu estando bem, consequentemente as pessoas ao meu redor também vão estar bem, né? Se eu busco qualidade de vida, se eu busco saúde, fica mais fácil eu falar para você de saúde, eu chegar para você e dizer quais foram as minhas mudanças, né? O que eu busquei. Então, eu acho que é muito interessante tudo isso. Você plantar sementes, né? Você plantar sementes. Então, às vezes você fala algo, você recebe algo de alguém e naquele momento aquilo ali não faz significado, não tem significado para ti. E depois de 2, 3, 4, 5 meses você começa a pensar, poxa, eu ouvi isso e hoje eu coloco em prática o que eu ouvi e hoje eu obtenho resultados a partir do momento que eu, sabe, liguei e virei minha chave para isso.
E eu creio que a palavra é essa, é decisão. Decisão. Então, é exatamente isso até o tema da live, né? São decisões difíceis. Por que decisões difíceis, Kathleen? Porque é como tudo que a gente conversou aqui. A partir do momento que você decide fazer algo por você, a partir do momento que você se prioriza, você tem que estar consciente que você vai ter que sair de alguns ambientes, né? Que para hoje, vamos dizer que esse ambiente para você é tudo, é o que você tem de melhor. Mas a partir do momento que você começa a fazer por você, aqueles amigos a qual que você achava que eram seus amigos, que iam matar e morrer por você, e você começa a descobrir que não é. Então eu acredito que uma cura emocional também começa a acontecer, né? E quanto mais vai acontecendo essas coisas, você vai se fortalecendo. Então, por que que são decisões difíceis? Porque tem muita gente que volta por conta que ela não quer sair de alguns ambientes, né? Só que tem determinados ambientes que são tóxicos que estão roubando a sua vida, roubando de fato. Porque você é divertido naquele momento, é legal naquele momento, mas as consequências são fatais, né? Que a gente começa a sentir depois e a idade vem chegando, a gente começa a sentir mais dores, a gente já não consegue ter o desempenho, a gente já não consegue fazer muita coisa que a gente conseguia antes. Então, é uma decisão difícil para a gente viver com uma qualidade melhor, para a gente desfrutar e usufruir de uma forma melhor. Tem várias formas de se divertir. Tu se diverte, Cecília? Ah, com certeza. Mas tu se diverte sem beber, mulher? Como que se diverte sem beber? Eu fui recente para uma banda de carnaval e quando eu cheguei em casa teve 2 pontos que eu falei com a minha companheira que eu achei assim surreal. Primeiro, pela primeira vez eu fui para um ambiente onde tinha muita bebida, muita gente, muitos amigos e eu gastei nessa noite R$ 6. 2 legal. garrafas de água, né? E recebi muitos elogios, né, pela minha trajetória, porque eu faço essa... na verdade, eu curto o meu processo. E curtindo o meu processo, eu acabo incentivando e também mostrando para outras pessoas. Porque eu posto no status do WhatsApp, eu posto no meu Insta, né, eu posto no meu Face. E aí tem Mas tem que algumas mostrar pessoas que chegam... mesmo. Entendeu? E aí chegam algumas pessoas perguntando como aconteceu, o que eu usei, né? E foi o que eu disse. Eu comecei tomando minha decisão e iniciei buscando ajuda, realmente que é o que a gente precisa, de profissionais, pessoas que realmente são capacitados para nos ajudar e me incentivando, me inspirando em outras pessoas. Então eu já deixo o convite aberto dessa droga que a Cecília tomou aí, sabe? Ela vai estar dando as dicas. Se você for ali no meu direct, eu não botei, eu vou já botar o link do grupo do WhatsApp, eu criei um grupo no WhatsApp, para a gente estar trocando essa ideia. Eu não sou, né, eu não sou a pessoa mais inspirada do mundo, eu não acordo todo dia inspirada, mas eu acredito que no dia que eu conseguir me vencer, que é o só hoje, né, não sei se tu já viu ali, é só hoje, se tu fizer só hoje, tu já venceu. Tu não precisa falar, eu vou fazer a semana toda, não, faz só hoje, Exatamente. Tu começa a treinar o teu cérebro. Então, eu acredito que quanto mais gente, se você está com dificuldade de começar a se movimentar e de se priorizar e fazer algo por você, se você escrever no meu direct ali, movimento, você vai ser direcionado e você vai entrar no grupo onde eu e a Cecília, principalmente a Cecília, tá? Ela treina todo dia. Ela vai estar lá dando doses, pílulas diárias dessa droga chamada decisão. Então, se você quiser, escreva no meu direct lá, movimento, mas eu vou já colocar aqui na bio também o link, você entra e aí a gente vai trocar essas pílulas diárias de motivação pra gente criar um movimento, sabe? De vida saudável, para todo mundo ficar feliz, para todo mundo ficar bem, para todo mundo ter um desempenho melhor e isso virar uma corrente. O que acontece? Um dia eu motivei a Cecília, no outro dia a Cecília me motivou, e aí a gente começa a motivar outras pessoas. Tem outra pessoa que está aí assistindo agora e está precisando também pegar essa âncora de se movimentar. Então, cai para dentro, entra para o nosso grupo. Você motiva a gente motiva você e a gente vai se fortalecendo, que não é impossível. Não é isso, Cecília? Com certeza. Com certeza. Então, eu vou já colocar
A gente finaliza aqui, a gente encerra e eu vou colocar o link ali na bio, aí tu já entra também. Tá bom? Pode deixar. Obrigado. E uma frase que marca, que te acompanha, que se tu pudesse botar no outdoor, para todo mundo que passar, ler aquela frase para impactar o seu dia, qual seria? Para te falar a verdade, eu não tenho uma frase, eu tenho uma palavra. E hoje eu venho Diga. vivendo ela dia após dia. Gratidão. Gratidão. Sensacional. Então, a gente fica com a gratidão e tudo e tome decisões difíceis. Valeu.